Instituto Nacional de Meteorologia divulgou o novo alerta de chuva forte com ventos, principalmente no Cariri, região norte e região metropolitana de Fortaleza. Nessa edição, você vai ver também. Por que o período de chuva é ideal para a proliferação de um velho conhecido que ainda deixa a saúde em estado de alerta? Com as chuvas, aumentam os cuidados com a água parada, que pode virar o foco do mosquito. Nesta edição, tem os detalhes do projeto que propõe a ocupação dos espigões da beira-mar de Fortaleza por meio de parceria público-privada. A iniciativa faz parte de um projeto de ocupação que visa o melhor uso dos equipamentos. E no futebol tem a derrota do Ceará para o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, que deixou o vovô numa situação complicada. O Jornal da TVC desta quinta-feira, 14 de março, está começando. Olá, boa noite. A gente começa esta edição falando de um problema mundial, o lixo. Nos últimos 30 anos, a fabricação de resíduos nas cidades aumentou 3 vezes mais do que a população urbana. Então faz a conta aí. Atualmente são produzidos 1,4 bilhões de toneladas por ano. Isso quer dizer que cada pessoa, eu, você, produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Para a gestão, é um gasto médio de 25% do orçamento. Muito dessa despesa poderia ser evitada se cada um de nós mudássemos hábitos simples. E o lixo, além de pesar no bolso, gera consequências, principalmente nesse período de chuva. Por exemplo, o acúmulo de materiais em lugares indevidos bloqueia ali o escoamento de água e causa alagamentos. O resultado, você já sabe, né? Everton Lucas. Estamos em plena quadra chuvosa. Vamos combinar, né? O clima fica agradável, menos calor, sem falar que melhora o abastecimento dos reservatórios e é bom para a agricultura. Mas quem mora na capital sabe bem o transtorno que é qualquer chuvinha. Bastam 10 minutos de água caindo que já nos deparamos com os alagamentos. Na maioria das vezes, o grande vilão desses momentos é o lixo acumulado. A irregularidade do descarte provocado por pessoas físicas e jurídicas de Fortaleza faz com que a água leve esses materiais para o canto errado. O lixo jamais era para estar entupindo bueiro se fosse colocado no dia certo, no local certo. Então isso não seria justificável como uma ação pública, e sim como uma ação da sociedade. Mensalmente, a Prefeitura de Fortaleza recolhe mais de 49 mil toneladas de lixo domiciliar, como resto de comida, sacos plásticos e garrafas PET. Por dia, a coleta feita pela concessionária responsável chega a recolher 1.800 toneladas de lixo doméstico. E se a gente for contabilizar também os resíduos industriais, hospitalares, verdes como podas de árvore e eletrônicos, essa coleta vai para 4.000 toneladas diárias. Imagina só, para recolher todo esse lixo seriam necessários praticamente 1.000 caminhões todos os dias para poder limpar a cidade. A gente está aqui no bairro Jacarecanga e, como vocês podem ver, logo ali atrás existem lixeiras subterrâneas, que é um projeto da prefeitura para evitar o acúmulo de lixo nas ruas. Mesmo assim, nesse local, a população ainda insiste em colocar lixo em local inadequado. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver desde sacos plásticos até garrafas PET, um sofá também a gente consegue ver, e isso, é claro, aumenta o risco de contaminação de doenças. Logo ali atrás, a uns 300 metros, existe também um ecoponto, que é um equipamento destinado ao recolhimento de lixo. Somente em 2018, a CAGES recolheu da rede de esgoto daqui de Fortaleza mais de 5.000 toneladas de lixo. Claro, isso é um grande causador de transtorno nos dias de chuva. Os problemas maiores são os problemas de extravasamento, tá? Como a rede coletora de esgoto ela não foi dimensionada desde o seu projeto, desde a sua concepção, ela não foi dimensionada para receber água de chuva, que são as águas pluviais, e materiais de resíduos. Como a gente mostrou, o projeto das lixeiras subterrâneas tem crescido na capital. Cada ponto tem capacidade para armazenar cerca de 20.000 litros de resíduos. Outro equipamento é o ecoponto, que recebe descartes maiores como podas de árvore, entulhos e eletrônicos.
Hoje, 24 mil pessoas usam o serviço, que ainda oferece desconto na conta de luz para quem faz os descartes corretamente, bastando fazer um cadastro no próprio local. Mesmo assim, parece que o problema do lixo ainda não foi superado. Essa é uma questão de educação. A CAGES ela trabalha de maneira preventiva, visita porta a porta, é um trabalho permanente, a gente tem uma equipe fixa de educação ambiental que visita o cliente com essa abordagem de que a rede coletora de esgoto ela não deve ser lançado nada além do esgoto, nem água pluvial e nem resíduos sólidos, tá? Então, mas a gente ainda vê que a população insiste no erro, né? Sabe aquela terceira lei de Newton, que diz que para cada ação há uma reação? Pois é, a gente nem imagina, mas o simples papelzinho de bombom jogado na rua pode gerar um problema grande para todo mundo. Quem joga lixo de forma irregular, em local inadequado, os problemas do lixo voltam para a sua comunidade. Então vamos verificar se existem os dois lados, se as duas mãos estão ligadas, o poder público e a sociedade, que a gente vai resolver pelo menos uns 50% da problemática que temos hoje, principalmente em época de chuva. Além de tudo isso que o Everton mostrou aí para a gente na reportagem, o lixo acumulado é o ambiente ideal para a proliferação de um velho conhecido. O Aedes aegypti, aquele mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. No período de chuva, o perigo é ainda maior. É uma força-tarefa de combate ao mosquito. Os agentes programaram 800 visitas no bairro Parque São José. Um trabalho incansável de orientação sobre os cuidados. Aos recipientes eu poderia deixar a mensagem seguinte: a gente tem que avaliar se é necessário manter esse recipiente. Eu preciso desse recipiente com água? Tá, eu preciso. Então, vamos usá-lo de maneira correta. Utilizar, tampar, tá sempre lavando, evitar a proliferação do mosquito. E é sempre motivo de elogio encontrar bons exemplos dentro das casas. Aqui, caixa d'água fechada, recipientes emborcados e nada de foco do mosquito. Nota 10 para a dona Gilda. A gente procura evitar de deixar vasilha que não está utilizando, tem que sempre com ela emborcada, conservar sempre o lixo bem lacrado, bem fechado, né? E a gente vê na televisão e vai seguindo. Uma baita motivação no combate às doenças, já que de 10 focos do mosquito encontrados, 8 estão dentro das residências. A gente encontrou uma casa super limpa, muito bem organizada, a caixa d'água vedada, os ralos, tudo vedado, então os depósitos que possam acumular água, tudo emborcado, é isso que a gente quer da população. É dessa forma que a gente consegue combater o mosquito. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai manter isso tudo em ordem. Aqui no bairro Parque São José são mais de 3.000 casas que vão ser visitadas e nenhum imóvel vai ficar de fora, viu? Os agentes que estão ali, olha só, vão de porta em porta no combate aos possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. A Operação Quintal Limpo vai percorrer mais de 8.000 imóveis nos bairros com alto índice de infestação. Os agentes ensinam como identificar os focos e a importância da eliminação dos riscos. Com a quadra chuvosa, o alerta aumenta. Latas, garrafas descartáveis, né, tampas de refrigerante, casca de ovo, copinhos, aqueles copinhos de refrigerante descartável, enfim. Qualquer depósito, por menor que seja, ele é um depósito que é predominante para o mosquito, para a proliferação do Aedes. Um temporal atingiu Fortaleza e região metropolitana ontem à noite. Teve chuva forte, raio, trovão. 146 cidades registraram precipitações até às 7 da manhã desta quinta-feira. E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um novo alerta de chuva com ventos fortes para hoje. O aviso fala em perigo potencial em áreas isoladas do estado, principalmente região do Cariri, região norte e também na região metropolitana de Fortaleza. Veja como está a situação hídrica hoje em todo o estado. A chuva do mês de março já garantiu o aporte nos reservatórios cearenses. Até esta quinta-feira, de acordo com a COGÉ, que monitora 155 açudes, 11 estão sangrando e outros 6 devem atingir a capacidade máxima nos próximos dias. A preocupação continua sendo com os reservatórios que estão com menos de 30% de água acumulada, entre eles o Castanhão, que complementa o abastecimento de Fortaleza e região metropolitana. Os detalhes estão no portal hidro.ce.gov.br.
No próximo bloco tem os detalhes do mutirão do Procon, que deve ajudar a resolver problemas dos consumidores de Fortaleza amanhã em diversos pontos da cidade. O Jornal da TVC volta já. O governador Camilo Santana participou hoje no Maranhão do Fórum de Governadores do Nordeste. Durante o encontro foi assinado um protocolo para melhorar a gestão, economizar recursos públicos, entre outras vantagens para a região. O encontro aconteceu no Palácio dos Leões, em São Luís, sede do governo maranhense. Durante a segunda edição do fórum, foi criado o Consórcio Nordeste, uma parceria que deve melhorar e consolidar a gestão pública entre os 9 estados que compõem a região. Esse encontro aqui no Maranhão é um dos primeiros encontros, aliás, é o primeiro encontro dos governadores fora de Brasília. Nós já tivemos reuniões em Brasília esse ano. E nós vamos aqui fazer uma avaliação do momento da conjuntura nacional, da proposta da reforma da Previdência, do Pacto Federativo. Vamos aí pactuar um consórcio entre os estados do Nordeste para poder viabilizar ações conjuntas mais eficientes. Então, é um momento, o Fórum tem um papel fundamental de consolidar as políticas para o Nordeste brasileiro. A defesa do Banco do Nordeste, a defesa da Codevasf, a defesa das instituições da Sudene e a defesa das instituições do Nordeste brasileiro. O Procon Fortaleza realiza amanhã um mutirão para tentar ajudar a resolver problemas dos consumidores. Bancos, operadores de cartão de crédito, lojas e prestadoras de serviço vão participar. O repórter Everton Lucas tem os detalhes. Olá, e para esse mutirão de resolução de problemas, pelo menos 36 empresas já liberaram linha direta para poder identificar e resolver os problemas dos consumidores. Para falar um pouco mais sobre esse mutirão, eu converso com Ayrton Melo, que é coordenador jurídico do Procon Fortaleza, vai falar um pouquinho como que vai funcionar esse mutirão aí. Bom, nós estaremos na CDL, na sede da CDL, com um serviço através das nossas unidades móveis, com uma linha de atendimento, onde os consumidores poderão apresentar suas demandas e o Procon, através de suas linhas diretas com essas empresas, poderá estar encontrando soluções e resolvendo as questões dos consumidores em tempo real, através desses contatos que serão feitos com essas empresas nesse dia 15 de março, que é o dia em que nós comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. Então, nós estaremos no CDL recebendo esses consumidores e disponibilizando aos consumidores esse trabalho de contato direto com as empresas para a solução de suas demandas consumeristas. Como que as pessoas podem fazer para participar do mutirão? Onde que elas devem ir? Em que horários? Bom, nós estaremos lá no CDL a partir das 8 horas da manhã, de 8 às 13 horas. Também vamos estar na Praça do Ferreira, de 8 às 15 horas da tarde, recebendo os consumidores e tentando resolver as questões dos consumidores que nos procuram. Okay, muito obrigado, viu, Ayrton, pelas informações. Tá aí. Só lembrando que na sexta-feira, dia 15 de março, as pessoas podem participar desse mutirão até às 13 horas na CDL e até às 15 horas na Praça do Ferreira. Eu volto aos estúdios. Deixa eu só complementar essa informação aí do Everton. Os atendimentos vão acontecer de 8 da manhã até as 5 da tarde no Procon do Centro e da Regional 5 e nos núcleos do VaptVupt em Antônio Bezerra e Messejana. De 9 da manhã às 3 da tarde na Praça do Ferreira e lá na sede do CDL, como ele disse na reportagem, de 9 da manhã até 1 da tarde. E a Prefeitura de Fortaleza lançou hoje o projeto de ocupação de 2 dos espigões localizados ali na beira-mar. A ideia é utilizar o equipamento para melhorar o potencial econômico e turístico da região. O projeto de ocupação dos espigões do calçadão da Avenida Beira-Mar, que ficam na altura das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, consiste numa parceria público-privada, com o objetivo de otimizar o uso dos 2 equipamentos. A iniciativa faz parte das obras de requalificação da orla da capital e também do programa Fortaleza Competitiva. É um projeto de ocupação que traga benefícios para o turismo na cidade, né? E que traga economia de recursos para a Prefeitura na manutenção desses espaços e que também possam trazer benefício para a Prefeitura no pagamento de taxas para a municipalidade.
As empresas interessadas devem apresentar um projeto de viabilidade para a instalação, operação, manutenção e gestão de empreendimentos nos espigões voltados para o turismo e lazer de fortalezenses e também dos turistas. O contrato de concessão é de 18 anos. Daqui a uma semana deve estar saindo aí o edital. Após isso, 20 dias para as empresas se cadastrarem. A gente vai levar aí uns 10, 15 dias para selecionar os 3 estudos por espigão. E aí eles terão 90 dias para finalizar esses estudos e entregarem para a prefeitura. Aí a gente vai demorar um tempo para escolher, uns 30 dias, e aí, mais no segundo semestre, a gente lança o edital final. A seguir, no quadro Corrente do Bem, você vai ver como ajudar a aumentar o acervo, que conta a história de um dos mais importantes bairros de Fortaleza, Mucuripe. No futebol, tem a derrota do Ceará para o Corinthians pela 3ª fase da Copa do Brasil, que deixou o vovô numa situação complicada. E a manifestação que tomou as ruas do bairro Benfica para cobrar justiça pela morte da vereadora carioca Marielle Franco. É daqui a pouco. Futebol, o Ceará levou a pior no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Corinthians. O vovô perdeu por 3-1 aqui na Arena Castelão e agora tem a obrigação de vencer o jogo de volta por 3 gols de diferença, que é para se classificar. Germana Pinheiro. Uma partida com direito a todos os acontecimentos possíveis. Muita chuva, atraso, campo encharcado, fumaça que acabou adiando ainda mais o apito inicial e a primeira derrota do Ceará em 2019. Talvez fosse um prenúncio de que o dia não seria dos melhores para o vovô. No primeiro tempo, o Ceará dominou, se arriscou e não conseguiu converter a superioridade. Roger não fez valer a lei do ex e o ataque do Ceará mostrou dificuldades no poder ofensivo. E numa chegada do Cleison, o Bocelli impedido escorou e deu para o Júnior Urso completar de cabeça. O Ceará não se abateu com o gol. Foi para cima, mostrando que tinha vontade de jogo, e o Juninho lançou o Luiz Otávio na área. Ele foi derrubado pelo Manuel e o pênalti foi prontamente sinalizado. Juninho na cobrança, tudo igual na Arena Castelão. E ele foi para a torcida. E aí, mais uma vez, choveu. Só que chances de gols desperdiçados. O Roger perdeu a oportunidade no cruzamento perfeito do Felipe Bachon. E ele mesmo levou um contra-ataque perigoso, serviu o Chico, só que aí, o Chico mandou a bola na arquibancada. Já no segundo tempo, Samuel Xavier tentou uma cobrança de falta ousada, deu nos pés do camisa 9 e mais uma vez ele perdeu. O Ricardinho também tentou uma bola perigosa e, de novo, o Roger não conseguiu marcar. Aí sabe, né? Futebol não perdoa. Em 2 chances do Corinthians, o Wagner Love ganhou na corrida do Luiz Otávio, e o Danilo Avelar cruzou na medida para o Jadson fazer o terceiro. O consolo é que nessa fase tem o jogo de volta e o Ceará tem mais uma chance para tentar a classificação. Agora que a situação ficou bem difícil, isso é um fato. Lisca precisa corrigir urgente as limitações do ataque, porque independente do Corinthians, o vovô tem compromissos importantes pela frente e necessita de gols. A derrota sempre é dura, né? Mas há derrotas e derrotas, né? E hoje a nossa equipe, né, eu não posso ir lá e criticar os caras em demasia, porque os caras se esforçaram muito, o time mostrou organização, fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Controlou bem a partida, teve boas possibilidades de fazer o gol, de sair na frente, né, de empatar, empatamos, de virar o jogo. Mas o time dos caras foi muito assertivo hoje, né? Nós temos que dar o mérito também para o Corinthians. Está fazendo 1 ano hoje do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Em todo o país, diversos atos estão sendo realizados para cobrar justiça e mais esclarecimentos sobre este crime. Há 1 ano que uma frase se repete por todos os cantos do país. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. O nome e o rosto de Marielle Franco estavam estampados em blusas e cartazes de todos aqueles que vieram até a Praça da Gentilândia protestar. Mas a presença da vereadora carioca estava também
nos ideais de cada um. Ela defendia uma sociedade onde todos fossem iguais, ela defendia uma sociedade onde a política de segurança pública fosse diferente, e foi exatamente esses motivos que a levou a ser morta, né? Marielle está viva, está presente. Eu acho que isso nos motiva a estar aqui, a lutar, e que cada vez mais a luta dela possa ser realmente floresça. O ato fez parte de uma mobilização que acontece durante o dia em todo o país, exigindo mais esclarecimentos sobre o assassinato da vereadora. Aqui em Fortaleza, a mobilização foi feita pelo coletivo de mulheres Rosa de Luxemburgo. A morte da Marielle, ela faz parte desse processo mesmo de não aceitar uma mulher negra da periferia que chega ao parlamento. É como que o parlamento brasileiro, se você olhar, ele é branco, ele é heteronormativo, ele não é como se não suportasse uma mulher negra, uma mulher que vem da favela, uma mulher que consegue se sobressair, estudar as UPPs, que ela estudou isso, e fazer uma denúncia contra as milícias. 12 meses nos separam do dia do atentado que tirou a vida da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Durante todo esse tempo, foram muitos os questionamentos e também pedidos de justiça. Mas com o desenrolar das investigações, agora a pergunta é outra. A gente entende que é necessário investigar a fundo, né, e que a morte dela foi também um ataque à democracia, um ataque a essas vozes. E a gente não quer que essas vozes se calem. Então, o nosso lema agora é que a Marielle virou semente, né, e que vão vir muitas Marielles e que a gente possa disputar essa política de forma democrática. No quadro Corrente do Bem de hoje, a gente vai te mostrar uma iniciativa que há mais de 10 anos reúne um acervo para contar a história do bairro Mucuripe. E você pode ajudar. Olhando assim, parece ser só mais uma prateleira de livros, mas o que está guardado aqui vai muito mais além. São diversos registros que contam a história de um dos mais importantes bairros de Fortaleza, o Mucuripe. Já são mais de 10 anos que o Diego vem registrando e arquivando as histórias da região. Uma forma de manter essa história viva e resgatar essa identidade. A construção de um acervo que trata da memória, eu estou falando não só da minha história de vida, mas de toda a história de construção e desenvolvimento do bairro, né? Da Vila de Pescadores, que a partir dos anos 40 ela vira bairro. A partir de 2017, eu decidi criar nas redes sociais, né, o acervo Mucuripe, né? E através disso consegui fazer com que muitas pessoas entendam um pouco mais sobre esse processo histórico, né? E da memória do Mucuripe, e também entender como a Vila de Pescadores se insere dentro do que hoje é a cidade de Fortaleza. Conhecer o acervo cultural do Mucuripe é fazer uma pequena viagem no tempo, na história do bairro e também um pouco da cidade. Entre os itens mais raros, tem um dos primeiros guias turísticos de Fortaleza, do ano de 1961. A Saruana é socióloga. Ela conta que o material guardado aqui foi fundamental para uma pesquisa que estava fazendo sobre a região. O meu interesse inicial era perceber os efeitos da reforma da beira-mar sobre os pescadores artesanais e também sobre a população que ocupa aquela faixa de praia. E então, depois dessa pesquisa, como a reforma ainda não tinha sido concluída, no mestrado eu passei a estudar o processo de tombamento, né? A patrimonialização, já que ali naquela área tem a Igreja de São Pedro, que é bem material de Fortaleza, tombada, e tem também a Festa de São Pedro, que é registrada no município. Diego dá continuidade a trabalhos e pesquisas que outras pessoas fizeram no passado. Todo esse material é fruto de muita pesquisa e também de doações de outros pesquisadores que se interessavam em manter essa história registrada. Para ampliar e manter esse acervo em boas condições, é preciso a ajuda de todo mundo. O objetivo da vaquinha é poder fazer a compra de um computador, porque eu não tenho, desde quando eu criei o acervo, que eu não tenho um computador novo, né, ele já é usado, e também comprar um HD e, se possível, também com o dinheiro arrecadado fazer um site, né, para poder expandir isso ainda mais. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar.
Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.